O programa Quarta Dimensão alcança seus lares, por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a gente vê. Eu falei, semanas atrás, de falso profeta que participou ao mundo o final das coisas. Ele definiu o ano, no ano de 1843. E depois que passou falhada a sua predição, ele corrigiu para 1844, lá nos Estados Unidos. Defensores apareceram, reagiram, tentando dourar a pílula do lamentável episódio. Eles argumentaram que tudo foi obra divina, foi Deus que quis. E como é costume, se refugiaram nas alegorias de Apocalipse. Na boca parecia mel, no ventre era amargo, dito livro. Apocalipse 10, versículo 10. Eu não encontro a menor ligação entre o texto e a pretendida versão do pesquisador frustrado. Segundo deu para entender, Deus trocou o gosto amargo da predição errada pela doçura da religião que o sujeito acabara de fundar. E isso é a interpretação deles. Infelizmente, meus amigos, Apocalipse tem sido pau para toda a obra. Lembramos que a falsa profecia gerou reação catastrófica nos Estados Unidos e no mundo também. E até suicídios ocorreram. Não enxergo o menor sentido nessa interpretação esdrúxula. Profecia falsa é mentira. E mentira jamais servirá de alicerce idôneo para a criação de organização religiosa. Imagine se a mentira poderá ser base de alguma coisa. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será reações boas e más às notícias. Depois que bota ovo, a galinha põe o bico no mundo, publicando a façanha. Ninguém se admire, todavia, também os humanos apreciam publicidade e relatos indiscretos que aparecem na internet. Grande parte das narrativas expõe aspectos físicos, saúde ou doenças. A compulsão pelo corpo fabrica exibicionistas ou hipocondríacos incorrigíveis. Todos eles procuram o elixir da longa vida. Pelo exagerado interesse de manter-se em forma, a mente produz insegurança, fabricando sintomas perturbadores. Você enxerga certas pessoas vindo em sua direção e de longe elas já começam a enumerar doenças. Dor nas costas, cólicas, insônia, problemas de coluna, lista interminável de males. Dói aqui, dói ali, e a resenha vai longe. Simples alusão piedosa que a considere coitadinha se torna carícia para o ego. Há 2000 anos, meus caros, o escritor romano Plínio o Velho já dizia: em nossa civilização, as enfermidades ajudam a sobreviver com saúde. Imagine.
A atenção alheia se torna remédio pingando na alma. O resultado prazeroso faz crescer os lamentos da vítima para atrair maiores demonstrações de comiseração. Nosso gigantesco ego tem fome de aprovação. A frase famosa diz: nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Manchetes de jornais de passado distante se repetem hoje. A mudança verificada no homem aflito e vaidoso de séculos atrás foi pequena. Continuamos da mesma forma aflitos, correndo atrás de fórmulas mágicas que possam satisfazer a nossa curiosidade e o nosso ego. Talvez aqui se identifique a mórbida compulsão dos humanos em ouvir notícias e ser também gerador de notícias. Isto vem de longe. Em Roma, alguns patrícios faziam inscrições nas paredes de suas residências contando histórias, lá na Roma antiga. Muros e fachadas de edifícios serviram como internet naqueles tempos. Alguns contratavam entalhadores para gravar suas ideias no mármore. Eles se imortalizavam como filósofos e como poetas. Coletivamente restou o verdadeiro tesouro da cultura popular neste período que antecedeu ao aparecimento da imprensa. Avisos de nascimentos, óbitos, gozações e até feitiços ficaram gravados, veiculando a indiscrições e até infâmias, até calúnias. Cidadão de Pompeia desabafou: ó muro! Ó muro! Eu fico surpreso de que te mantenhas de pé ao peso de tantos rabiscos abomináveis. Ele próprio, no entanto, participou do que considerava abominação, e lá foi o seu comentário. Mais de 180 mil citações se encontram catalogadas em Museu de Berlim. Repleto de surpreendentes detalhes, esta instituição abriu imensa janela para a apreciação da sociedade romana. Tais depoimentos ampliaram a análise da civilização daquele tempo. Até o preço cobrado nos prostíbulos era publicado por estes cronistas populares. A indiscrição alcançava todas as classes, desde o soldado até o imperador. Cronistas improvisados não respeitavam moderadores de excessos. Segredos da administração do império foram tornados públicos pelos escribas despreocupados quanto às consequências dos seus atos. Eles eram a imprensa marrom daquele tempo, meus caros. A cultura romana crescia, alimentada pelo prazer do sexo e descedentada pela ingestão exagerada de vinho. Tudo era festa. Ninguém dispensava a doçura engarrafada e o hábito de bisbilhotar e destruir reputações. Porque o que havia de conversa mole, meus amigos? Alguém espalhara a notícia de que o vinho era remédio, explicando: ácidos contidos no fruto das parreiras destroem micro-organismos que nem os médicos conhecem. O vinho adquiriu a fama de remédio e os romanos exultaram. A embriaguez tornava esses rabiscadores ainda mais agressivos.
A bebida estimulava o atrevimento deles e a invasão de privacidade alheia tornou-se moda. Tudo foi registrado, permitindo a análise detalhada dos hábitos da Roma antiga. Rolaram brigas pelas invasões, como acontece atualmente entre os internautas. De repente, a semelhança entre o primeiro século e o século XXI, o nosso, nos assustou. O homem moderno e o antigo se definem como igualmente indiscretos. É tamanha a compulsão de inventar causos que resolvemos transformar o assunto em tema de palestra, esta de hoje. Requisitamos o Evangelho como freio e moderador de expectativas. Parado, Getúlio! Ordena ao Serafim mostrando impaciência. E ele rebata a censura contra mim dizendo: eu não suporto mais esta sua mania de caçador de infratores, Getúlio. Saiba que Deus nos criou perfeitos. A curiosidade pecaminosa é filha da desobediência de Adão e Eva. Entregue a Deus, Getúlio, este fardo que não lhe pertence. O Pai Celestial nos libertará dos pecados e seremos renascidos pela graça. Essa é a sua opinião, Serafim. Nós não partilhamos dela. O Criador produziu algo chamado evolução e somente o tempo nos ensinará a respeitar a privacidade alheia. Enquanto este aprendizado não acontece, continuaremos fora dos trilhos, Serafim. Deus não é babá de marmanjos preguiçosos. E nesses marmanjos preguiçosos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores, repetimos o pedido de sempre. Por favor, comentem esses trabalhos com seus amigos, levando eles a também assisti-los. Nossa estrutura é pequenina e somente com a ajuda de vocês atingiremos aqueles objetivos que sempre foram os nossos. A palestra Jesus Ordenou Trabalho no sábado continua liderando as visualizações e nela foram colocadas preciosas lições que vocês também precisam participar dessas lições. Nosso querido Neto Ricardo disponibilizou palestras para acesso pelo site. A página no site é Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2. Bastará acessar uma delas e aparecerão os títulos contidos. Clique no escolhido e aproveite conteúdo e colabore na difusão deles. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins. E na mesma oportunidade é transmitido ao vivo pelo Facebook, Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a cordialidade do acolhimento do Fernando, do Zube, do Everton. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos competência e vontade de acertar. Agora o nosso tema: reações boas e más às notícias. O homem foi criado inocente, não perfeito. Serafim.
Inocência e ingenuidade nada tem a ver com perfeição. Prestem atenção no que disseram os construtores da Torre de Babel, lá nos primórdios da civilização humana. Façamos torre que alcance os céus, disseram eles, e tornaremos célebres os nossos nomes. Gênesis 11, versículo 4. Vocês vejam o quanto vai longe a curiosidade e a indiscrição do ser humano. Eles queriam flagrar Deus lá no sétimo céu. Tais palavras revelam duplo sentido: esforço para ser notado e curiosidade mórbida. Os idealizadores da Torre de Babel pretendiam bisbilhotar da própria morada divina. Pode uma coisa destas? Esta sede de aparecer foi censurada por Jesus em todos os níveis. A discrição tem sido exigência do cristianismo. Quando entregares esmola, não toques trombeta como fazem os hipócritas para serem glorificados. Em verdade te digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6, versículo 2. Tu, porém, ao dares a tua contribuição, ignore tua mão esquerda o que fez a direita. Mateus 6, versículo 3. Na oração, meus amigos, recomenda-se distância de olhares curiosos. E quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, dirija-te ao Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Na prática do jejum, a diretriz é a mesma. Tu, porém, quando orares, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que ninguém perceba que jejuas. Mateus 6, versículo 17. Não será lícito ao cristão se exibir como vitrine de joia rara, fechadinha com 7 chaves. Outra vez o nosso rabi deu exemplo. Estas suas qualidades foram anunciadas pelo profeta Isaías. Não clamará nem gritará, escreveu Isaías. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Isaías 42, versículos 2 e 3. O mestre preferia ambiente distante de publicidade quando se obrigava a censurar infratores. O evangelista Mateus registrou palavras suas: se teu irmão fez algo contra ti, converse com ele em particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus 18, verso 15. O mesmo Mateus repete frases do Velho Testamento. Eis o meu servo escolhido, colocarei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém sua voz nas praças. Não quebrará cana fendida e nem apagará mecha que fumega, até que a justiça prevaleça. Mateus 12, versículos 18 a 20. O grande mestre tinha direito de transformar em cinzas a nossa arrogância. Ele poderia sentir raiva de pecadores como eu e você. Jesus possuía credenciais para lançar a primeira pedra. Ao contrário, porém, ele define a natureza da missão distante de prepotência. Vejam a palavra que Jesus disse, que é difícil de acreditar até.
Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, versículo 47. O Cristo portador da espada apocalíptica é reserva futura. Existe tempo para que a mecha se apague. Nos tempos do juízo final, o Cristo juiz imporá sua vontade, porém. Naquelas alturas cessarão tudo que a musa cantava, porque não haverá apelação nem habeas corpus. No período de ajuste, a cobra vai fumar, a sentença será executada. Este é do bem. Vai reencarnar na nova terra promovida. Este é do mal. Será exilado para planeta compatível. Existe tempo de semear e tempo de colher. Ninguém se prevaleça da misericórdia temporária de agora e se arriste ao fogo das provações amanhã. A evolução das criaturas se processará guardando intervalos de tempestade e bonança. As tempestades chegam para enrijecer o nosso caráter. Bonança é colher de chá para evitar desânimo e deserção também. No calor das tardes, copo de refresco será bem-vindo. Ninguém é de ferro para suportar o cansaço e o calor do dia. No meio das provações, alguma trégua será aconselhável. Recreio para refazer energias e recuperar forças. Mas ninguém esqueça que se trata de apenas refresco temporário, porque a coisa vai esquentar ainda mais neste final de ciclo. O alerta foi dado pelo próprio Jesus, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio jamais houve igual. Mateus 24, versículo 21. Ninguém imagine que a tranquilidade se perpetue. Este travesseiro macio poderá ser tirado. As águias fazem ninhos aconchegantes para seus filhotes. Eles dormem felizes, recebendo comidinha na boca. Quando crescem, todavia, a coisa muda. A mãe águia vira o ninho. Do outro lado são colocados espinhos pontiagudos. Seria impraticável descansar sobre eles. E o momento do desembarque fica anunciado. Os filhotes são concitados a voar e enfrentar a vida. Baseados no profeta Isaías, nós declaramos há pouco que a vinda de Jesus não aconteceu para apagar a mecha, nem para quebrar a cana. Ele veio para nos alimentar com sua palavra, para nos dessedentar. Isaías prometeu discreta assistência, desde a manjedoura até o Calvário. Isaías ressaltou que a humildade do nosso Rabi, a sua compaixão e o seu carisma. E os evangelhos não deixaram por menos. A vida do nosso Rabi confirma as predições. Depois de lavar os pés dos apóstolos, Jesus perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos faço? Como ninguém respondeu, Jesus retomou a palavra. Mas esta palavra nós vamos transmitir somente no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer outra pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. A Bíblia registra que o profeta Natã narrou ao rei Davi notícia que acusava homem poderoso que arrancara a ovelha de homem pobre. Embora dono de rebanho de gado e outros inúmeros animais disponíveis em suas fazendas, ele preferiu a cordeirinha única do vizinho indefeso. Então, diz a Bíblia, o furor de Davi se acendeu contra o ladrão, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez tal coisa deve morrer. 2 Samuel 12, versículo 5. Então Natã disse a Davi: tu és este homem. E o profeta desviou a sentença contra o perverso rei de Judá. Não se apartará jamais a espada de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias Heteu. 2 Samuel 12, verso 10, palavras de Jeová Deus. Infelizmente, pessoas de índole perversa, como Davi, reagem às notícias de maneira dissimulada e exibem indignação e até falam em justiça na boca desses cretinos. E a justiça, o que será? Tudo falso, todavia, da boca para fora, sem a menor compaixão pelo infeliz. O que fazia sentido para o rei de Judá era gozar a vida, sem a menor preocupação de pisar nos mais fracos e arrancar deles o que fosse possível. Lamento que em pleno século XXI ainda existam pregadores levianos que adoram Davi, apesar de suas repetidas tropelias. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: reações boas e más às notícias. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis com acerto, porque de fato eu sou. Ora, sendo eu o Senhor e o Mestre, e tendo lavado vossos pés, fica claro que devereis lavar os pés uns dos outros. João 13, versículos 13 e 14, palavras de Jesus. A lição de humildade é transformada em padrão de conduta. A generosidade edificando normas de relacionamento. O empenho em servir, direcionado ao pedaço menos nobre da nossa anatomia. A compaixão na raiz das ações. O amor suavizando gestos e palavras. Na medida daqueles filhotes de águias que eu contei há pouco, os apóstolos deveriam entender que a doçura da convivência terminara. O Nazareno retornava ao Pai depois da crucificação. Ninguém esperasse interminável aconchego. Da mesma forma que as águias, o Pai Criador nos surpreende com o lado espinhento do ajuste. A mensagem é de clareza meridiana. Cada ciclo de aprendizado demanda reação diferente. O apóstolo Paulo diz: leite vos dei a beber porque ainda não podíeis suportar alimento sólido. 1 Coríntios 1, versículo 2. Enquanto crianças, tratamentos compatíveis
com o ciclo infantil. Passada a meninice, Deus espera servidores incansáveis e destemidos. Anjinhos de presépio não preenchem a expectativa e a necessidade da criação divina. Entre o jardim da infância e a universidade, o caminho a percorrer é longo e marcado de obstáculos. O fato extremamente alvissareiro, porém, é que todos os filhos de Deus completarão a jornada. Depois de repetir tantas vezes quanto necessário, o nosso Cristo interno vencerá a nossa resistência e a nossa teimosia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Alguns mais rápidos, outros lentamente. O fato é que todos chegarão ao pódio. Os braços do Pai Celestial estão sempre estendidos, como aquele pai do filho pródigo. Para nosso bem, entretanto, não será conveniente antecipar expectativas. Não será conveniente nos levarmos muito a sério, caríssimos. Se voarmos demasiado alto, o sol poderá derreter nossas asas de cera. Avançar no escuro será risco de queda. Soberba e exagero de expectativas nunca resultaram segurança. Palavras não esconderão desvios de caráter, porque Deus escuta cochichos a distâncias enormes. Será melhor meditar e exemplificar as lições do nosso Rabi. Calar palavra áspera e não ostentar superioridade. Ninguém se arrisque a cair do cavalo pela arrogância do procedimento. Jesus não deixou segunda alternativa. Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Palavras de Jesus em João 13, verso 15. Aquele homem santo com a toalha nas mãos, lavando os pés dos apóstolos discretamente, queria que nós entendêssemos. Como eu fiz, façais vós também. Este apelo não se esgota no episódio e naquelas palavras, ele segue adiante. Percebam que o Mestre nos conclamava imitá-lo no cotidiano. E o desejo de Jesus prodigiosamente nos abre portas para esclarecer o controvertido descanso obrigatório do sábado. Dia destes, Saduceu moderno proclamou na TV: quem diz que o descanso no sábado foi abolido não conhece Bíblia. Imagine. A ordem dada por Jesus não exige o menor estudo, caríssimo pregador. A ordem dada por Jesus é simples e clara. Aluno de jardim da infância é capaz de entendê-la, meu amigo. Então Jesus lhe disse, vejam só, então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que significa isso? Qualquer criança entende. João 5, verso 8. Não precisa entender Bíblia. Quando o pregador de televisão proclama a necessidade de entender Bíblia para interpretar frase tão simples, isto revela a sua precária formação. Não existe mistério algum. Moisés decretara descanso obrigatório no sábado. Jesus, na sua maneira discreta de ensinar, usou as entrelinhas para determinar a invalidade. Eu não aceito que o mestre desobedeceria a lei vigente. Outra coisa,
O pobre homem convalescia de doença prolongada e fora curado naquele mesmo dia. Não foi tarefa fácil realizar o serviço no sábado, portanto, com os judeus em volta dele, o perturbando como vespas. A gratidão que ele sentia pelo santo que realizara o milagre, todavia, lhe deu forças para transportar aquele traste velho até sua casa. Ele fez aquilo para obedecer Jesus. Duas razões dificultaram o mestre de ordenar aquele transporte. Uma delas, o sacrifício enorme do homem curado. A outra, o escândalo pela violação do sábado. A opção escolhida de enfrentar os judeus e ordenar o transporte, porém, pesou mais do que tudo na decisão do Nazareno. Porque o Nazareno era, acima de tudo, o nosso grande professor. Jesus apostou que alguém notaria o esgotamento de validade do decálogo, percebendo o próprio Cristo ordenar o trabalho no sábado. Isto que é fundamental, e não precisa entender Bíblia para discernir sobre esta realidade. Para aqueles que não aceitam esta conclusão, que consideramos única, somente restará apontar Jesus como violador das leis divinas. De minha parte, eu sempre considerei Jesus impecável. Ele jamais mandaria alguém trabalhar no sábado antes que o Pai Celestial lhe comunicasse o fim da vigência do decálogo. O nosso Rabi se manteve todo o tempo dizendo e realizando somente aquilo que Deus mandava. E ninguém esqueça que o mestre desejava imitadores. Neste caso do sábado, portanto, nos cabe desmistificar o código fora de validade. Ninguém esqueça que os profetas e a lei vigoraram até João, como diz o Evangelho. E neste ponto, caríssimos, vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes e sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: reações boas e más às notícias. Para nós, que jamais apontamos a menor falha em nosso Rabi, sua maneira discreta de usar o homem de Betesda como lição merece elogios. Vocês vejam que ele usou as entrelinhas. Sorrateiramente nós entendemos o que Jesus quis dizer, porque ele falou pelas entrelinhas. Sua ordem: carregue seu leito, desarmou o gatilho que nos mantinha na dependência de burocratas teológicos. Não fosse Jesus e ainda estaríamos perdendo tempo tentando reavivar braseiro já transformado em cinzas. Este braseiro é o decálogo, acertadamente violado por Jesus. O decálogo é um código sublime, tudo bem, para o seu tempo. Até enquanto infinito, o amor é maravilhoso.
O corajoso desafio abalou a estrutura do Sinédrio, de tal forma que o episódio reforçou o plano de assassinar Jesus. Vejam, meus amigos, o quanto eles valorizam esse aspecto de uma coisa que pertence ao passado. Percebam que o texto revela isto quando o Evangelho registra. Os judeus ainda se empenharam mais e mais em matá-lo, porque violava o sábado e se dizia filho de Deus. A violação do sábado, portanto, por Jesus era reconhecida, ninguém pode negar. Dá para percebermos o tamanho do fanatismo quando o transporte de leito no 7º dia se torna justificativa para homicídio, para assassinar Jesus. Não fosse o Mestre e morreríamos sufocados pela crescente onda desta paranoia. Apesar de proclamarem salvação grátis, saduceus modernos conservam sábados como exceções no cesto dos perdidos. Eles apostam no sangue redentor, mas conservam o 7º dia como estigma de perdição irrevogável. As virtudes do sangue são cozinhadas em banho-maria para inglês ver, enquanto as contradições seguem para debaixo do tapete, para que ninguém perceba. Vamos esconder tudo. Por que Jesus mandou o homem curado trabalhar, eu pergunto? A resposta ainda não surgiu, porque não existe resposta. Alguém de pureza ética do nosso rabi não ordenaria a violação de lei vigorante. Graças a Deus, Jesus desceu para colocar ordem neste planeta caótico e desmistificar códigos envelhecidos e líderes levianos. Salomão escreveu que a morte é o fim. E aqueles que morreram há milhões de anos aguardam a ressurreição inconscientes. Jesus disse aos saduceus: Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Mateus 22, versículo 32. Alguém acha que podemos apontar como vivas as carcaças apodrecidas, fechadas em jazigos de pedras, desprovidas de consciência? O mestre citou as Escrituras. Deus se intitulou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E essas três entidades já viveram muitos séculos e milênios antes. Vejam só, meus amigos, isto é prova cabal. Depois desta, alguém acreditará em Salomão, o homem das 1000 mulheres? Salomão irá saber mais do que Jesus, meus amigos? Ninguém se iluda. O homem mais velho adentrou o casebre e fez desabar perto do fogão o feixe de lenhas que trouxera com dificuldade nas costas. Depois de limpar com as mangas da camisa o rosto suarento, ele perguntou ao filho: por que choras, Cláudio? Estamos sozinhos, papai. Agora restam apenas eu e você. Rosa também foi embora, papai, hoje pela manhã. Eu estou com medo de ficar também sem você, pai. Todos desaparecem nesta casa. Por favor, me leve junto quando partir, papai. Não esqueça de mim, papai. Escondendo o rosto na camisa entreaberta do homem, a criança soluçava inconsolável. Filho, exclamou Norberto, o pai, com os olhos úmidos, abraçando a criança: eu jamais deixarei você sozinho, filho.
Estou com medo, Pai. Estou com saudade da Rosa e do Mário. Por que não podemos visitá-los, papai? Filho, disse Norberto com brandura e paciência, nós somos proibidos de visitar a cidade. A cidade não nos recebe. A cidade nos persegue. Mário agora está morando lá porque foi curado. Nós somos portadores de doença terrível, filho. Por isso vivemos neste ermo, longe de tudo, porque ninguém quer que nós nos aproximemos. Qualquer aproximação nossa terminaria em apedrejamento e morte. E por que não fomos curados todos juntos, papai? O santo eremita que curou Mário e tratou Rosa vive de caridade pública nas montanhas de Rochedo Azul. Ele não pode sustentar muita gente. Somente 1 ou 2 de cada família fazem o tratamento. E nós, quando seremos aceitos na casa do santo, Pai? Deus sabe quanto, filho. Deus sabe quando. A nós compete esperarmos com paciência, sem revolta. Nossa hora vai chegar. Precisamos ter fé e esperar. Não tardará e o santo eremita vai atravessar aquela ponte ali mais adiante e virá ao nosso encontro e seremos curados um dia. As poções milagrosas do santo eremita, suas ervas, suas raízes e suas orações poderosas nos libertarão desta doença terrível. Nos cabe conservar a fé que Deus vai nos ajudar através do seu emissário. A criança se aquietou apaziguada nos braços do pai e os dois ficaram longo tempo em silêncio. O disco luminoso do sol já descia por detrás do rochedo azul, quando eles viram o forasteiro atravessar a ponte. Carregava nas mãos bordão e sacola e caminhava devagar com passos lentos que revelavam exaustiva jornada. Norberto foi tomado de doce pressentimento. Não era difícil adivinhar a identidade daquele forasteiro. Estranha luminosidade o cercava pela direita e pela esquerda. Quando chegou mais perto e permitiu identificação, a doçura do seu sorriso encheu de júbilo e esperança os dois enfermos. Tomando a criança pelas mãos, Norberto correu pressuroso ao encontro do santo eremita. Era ele que caminhava na direção do casebre. Agora chegou a hora de vocês, filhos, foram as palavras do homem santo. E os dois enfermos foram enlaçados num abraço. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, além desta câmera, eu prometo uma coisa: pedir a Deus em favor de todos e de cada um, as suas famílias, principalmente os doentes, que recebam neste momento
aquela força e aquele abraço divino para que possam suportar as implacáveis lutas da vida. Que as bênçãos divinas da paz, da harmonia, do amor, principalmente do amor, estejam no coração de todos. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.